Olá, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o André. Eventualmente sou convidado para fazer algumas palestras na casa e agradeço muito, mais uma vez, por essa oportunidade. Me sinto muito honrado e realmente é uma grande responsabilidade. Espero que consiga passar aqui um pouco daquilo que os nossos amigos do plano espiritual tentaram nos explicar tão lindamente. E hoje o tema é a lei do amor. Está no Evangelho, no capítulo 11, item 8, cujo título do capítulo é Amar o próximo como a si mesmo. Então vamos lá. Primeiro que eu gostaria de pedir a todos que elevassem seus pensamentos a Deus, a Jesus e aos nossos amigos mentores, que tanto nos amam, que tanto nos protegem, nos orientam, para que neste momento consigamos absorver os ensinamentos das questões morais que o Cristo nos trouxe, através do Evangelho que Ele nos deixou, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendamos. Que possamos exercitar, especialmente, a lei do amor, que é a síntese dos ensinamentos de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Meus irmãos, então vamos lá. Nas instruções dos Espíritos sobre a lei do amor, nós temos orientações fantásticas, inclusive sobre a origem do amor. Mas primeiro, nós precisamos entender o motivo de nós entendermos. Não basta apenas nós sentirmos? Será que não bastaria apenas nós sabermos por outras pessoas o que é o amor? Existem muitas formas de nós sentirmos o amor. Do modo mais vulgar ao modo mais sublime. Mas por que entender o amor é importante? Quando nós entendemos o amor, nós conseguimos trabalhar este amor. Nós conseguimos preparar trajetórias, seguir caminhos que nos ajudam a sentir, a praticar e a desfrutar de tudo que o amor pode nos proporcionar. Então, o que Jesus fez, além de amar cada um de nós quando esteve aqui na Terra? O que Deus faz a todo momento pela sua criação, a não ser amar-nos, nos amar. Então é muito importante que nós saibamos a origem do amor entre os homens, para que a gente possa, então, como disse, trabalhar, seguir esse trajeto, seguir essa trilha que nos leve a saber amar de um modo mais sublime. E então, como que a gente pode fazer isso? Através do estudo, através da compreensão, através das obras da doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus. Existem inúmeros meios, mas principalmente praticando, com uma base simples, que é calçada numa pergunta: o que você gostaria que fizesse com você, para você, por você? Se você tem essa resposta, ótimo. É isso que você deve fazer pelo próximo. Este é o meio de nós começarmos a praticar o amor. O que nós, então, podemos fazer?
exatamente seguir os exemplos de Jesus. Seguir os exemplos de grandes nomes que tiveram entre nós. Seguir o exemplo daqueles que estão ainda entre nós e que são trabalhadores dedicados, abnegados, para proporcionar o bem-estar, proporcionar alívio das dores, de seres caridosos. Enfim, nós temos exemplos dos mais diversos que ainda estão entre nós. Basta nós termos olhos de ver, ouvidos de ouvir e aceitarmos que só existe este caminho para nós praticarmos e nós sentirmos o amor verdadeiro. Então vamos começar com o nosso estudo do Evangelho. Segundo Lázaro, um espírito que trouxe essa mensagem em Paris em 1862. Ele diz o seguinte: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Então, se a gente quiser resumir o que Jesus fez, o que Jesus queria, o que ele tentou passar para nós, se nós fôssemos resumir em uma única palavra, seria amor. Exatamente isso. Porque o quê? Porque ele é o sentimento por excelência. Se nós graduássemos os sentimentos por níveis evolutivos, o amor estaria no topo. E os sentimentos são uns instintos elevados à altura do progresso realizado. Então nós temos sentimentos. E como que eu posso classificar o meu sentimento? Ele está relacionado de forma direta ao nosso progresso, ao progresso de cada um, ao progresso de uma sociedade. Quanto mais eu progredir, mais nobre vai ser o meu sentimento. Ok? Vamos lá. No seu início, o homem não tem senão instintos. Na era primitiva, o homem sobrevivia, se reproduzia, se defendia através dos seus instintos. O que movia o ser humano nos primórdios era o instinto. Mais avançado e trabalhado, só tem sensações. Então ele começou a perceber, a pressentir, começou a desenvolver algo mais que o instinto. Ele tinha então um processo evolutivo mais amadurecido. Continuando, mais instruído e purificado, tem sentimentos. Então, instinto, sensações, sentimentos. Cada um desses tem graduações. Ele é subdividido. Instintos com suas subdivisões, sensações com suas subdivisões, sentimentos com suas subdivisões, sendo que o topo desse sentimento é o quê? É o amor. É o ápice. É aquilo que está acima de tudo. Continuando. E o ponto delicado, então, quer dizer, o ponto delicado seria o ápice desse sentimento, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo. Ah, eu amo tal coisa. Eu não vivo sem fulano. Porque aí já é apego. Não é? Eu adoro determinada coisa. Não é esse tipo de amor. É o amor sublime. O amor incondicional. É o amor verdadeiro, o amor divino. Não é? Aquele em que você, mesmo que você sofra, você se dedica a uma pessoa, a uma causa, pela sociedade,
onde você se sacrifica para poder fazer o bem para o próximo. Continuando, meus irmãos, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Eu acho esse parágrafo aqui, este ponto fantástico. Ele também resume muito bem o que é o amor. Ele substitui o egoísmo, quando ele diz a personalidade, é o pensamento individual. Ele passa a pensar na coletividade, na união das almas, onde a dor do outro é minha dor. Não aquele egoísmo onde tudo o que importa é o que me faz bem. Não. Ele pensa em coletividade. Ele pensa no próximo, no outro. Certo? Vamos lá. Deixa eu melhorar aqui a iluminação para ficar um pouco melhor. Bom, quando Jesus pronunciou esta palavra divina, o amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, que desceram então ao circo. Os mártires, os doutores da lei, os grandes nomes da época, apesar da sua posição social, conhecimento da religião, eles eram sedentos de conhecimento que lhe preenchessem o vazio que ainda tinham. E quando Jesus veio trazer essas instruções, muitos deles admitiram que naquelas palavras, existia algo que eles não haviam encontrado ainda. Existia verdade, existia o amor verdadeiro que tanto buscavam. E eles então desceram junto ao povo, desceram àquele círculo de pessoas que trocavam ideias, que falavam de amor. Jesus conseguiu essa proeza naquela época. É verdade que muitos resistiram, mas muitos desceram dos seus pedestais, do seu orgulho, da sua vaidade, para ouvir as palavras de Jesus, que falava do amor. Continuando. E o Espiritismo? E o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. E qual seria essa palavra? Qual será a maior prova de amor, ou uma das maiores provas de amor de Deus às suas criaturas? É a reencarnação, esta grande oportunidade de estarmos novamente encarnados para provarmos os nossos processos de melhora, para expiarmos os nossos erros e com isso nós tirarmos também aprendizados. A reencarnação é um grande instrumento do espírito humano para resgatar os seus erros, para retomar o processo evolutivo. Então a reencarnação é, sem sombra de dúvida, uma grande oportunidade, e é isso que o Espiritismo vem nos explicar. Revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado, deixando de ser matéria para ser espírito. Eleva o ser humano ao seu patrimônio intelectual, quando em espírito ele tem condições de ver tudo aquilo que ele conseguiu aprender. A reencarnação é a chave para todas as grandes perguntas da humanidade. Continuando, o sangue resgatou o espírito.
A matéria, quando nasce um ser humano, resgata o espírito do plano espiritual, e o espírito, depois de encarnado, ele amadurecido, ele instruído, ele resgata então o homem da matéria, vem mostrar ao homem que o mais importante não é a matéria, não é as questões fúteis da matéria, mas sim as questões verdadeiras do espírito. Demais esse ponto também, adoro esse ponto do estudo. Então, esse foi um resumo das instruções de Lázaro, das mensagens de Lázaro. Fénelon nos diz o seguinte, em Bordeaux, em 1861. O amor é a essência divina, e desde o primeiro até o último, qualquer um de nós, ele disse, possuímos no coração, bem lá no fundo do coração, a chama desse fogo sagrado, queiramos ou não. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem, aquele mais embrutecido, aquele mais vil, aquele mais egoísta, o pior exemplo que possa existir do homem, ele ainda tem dentro de si esta chama. E muitas vezes ele demonstra isso. Como que ele demonstra? Se ele é tão ruim assim? Certamente ele tem algum sentimento, seja por alguém, seja por mesmo que seja uma planta, um objeto, um animal, e isso demonstra que ele é como qualquer um de nós. Ele tem dentro de si esta chama. Basta estimular o desenvolvimento dessa chama, ou seja, esse amor que está dentro dele, é irrigar, é regar, é adubar esta chama para que ela cresça, ela acenda, ela se desenvolva. Disse eu, o Fénelon, por um ser, um objeto qualquer, quando ele disse que esse ser vil, ele pode amar até mesmo o objeto, porque existem entre vós os indivíduos que dispensam tesouros de amor, ou seja, dedicam muito amor, dos quais seus corações transbordam, então, reforçando sobre animais, plantas e mesmo sobre objetos. Espécies de misantropos que se queixam da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Então é como se ele abandonasse a humanidade e buscasse nos outros seres algo que pudesse depositar o seu amor. Mas é uma busca que ele tem, que ele ainda não encontrou. É uma busca. Ele ainda tem muitas revoltas, fruto de suas encarnações anteriores. Mas ele tem dentro de si esta chama que Deus deu a cada um de nós. E que fatalmente, inevitavelmente, vai ser desenvolvida. Há algumas pessoas a quem prova da reencarnação, há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que os outros participem de suas afetuosas simpatias, ciúmes. Não é? A história da reencarnação, para ele, é muito difícil, porque quando ele entende um pouco da reencarnação e sabe que aquele seu afeto atual pode estar com outras pessoas, isso lhe causa ciúmes, isso lhe incomoda muito. Egoísmo, apego. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar
todos os vossos irmãos. Não apenas aqueles que estão próximos, seus parentes, seu cônjuge, todos aqueles. Aqueles que está próximo hoje pode não estar próximo amanhã. E aquele que está distante hoje pode estar próximo amanhã de você. Inclusive pode ser o seu refúgio. Pode ser o seu ombro amigo. Indistintamente, né? Tem que amar os nossos irmãos, todos aqueles. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa doutrina, de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse assim: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Em se tratando de egoísmo, desse amor egoísta, não é? Seria a família? A seita? A nação? Absolutamente. Não, é a humanidade toda. Trazendo para os dias atuais, vamos lá, algo que eu tenho repetido algumas vezes. O que está acontecendo neste momento no planeta, com a quarentena mundial, em função do vírus, é que nos mostra que o que acontece do outro lado do planeta é sim importante para nós. O que acontece com o nosso irmão no outro lado, se ele é privado da sua liberdade, se ele é privado de uma alimentação justa, se ele é privado dos seus interesses primários, suas necessidades primárias, isso tem que importar para nós aqui do outro lado do mundo, para outros países. Somos todos irmãos. Quem garante que nós não teremos que nascer novamente em um país com problemas sociais gravíssimos hoje? E se hoje nós achamos que não é nosso problema, amanhã pode ser diferente. Então também é uma questão de inteligência. Amar é ser inteligente. Agir com amor é ser inteligente. Eu queria ter feito essa ressalva, porque aproveita bem esse momento que nós estamos vivendo. Assim como também, hoje, saímos nas ruas com todos os cuidados necessários de higiene para evitar a proliferação das doenças. Quando nós tomamos os cuidados, nós estamos tendo gestos de amor. Se nós saímos para os nossos compromissos porque nós precisamos, é um gesto de amor também por aqueles que precisam dos nossos serviços. Mas sair hoje sem necessidade pode deixar de ser um gesto de amor com o próximo. É algo muito importante para se refletir. E vai depender da consciência de cada um. Temos também a mensagem de Sansão, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris em 1863, que diz assim: meus queridos discípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz, amai bastante a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ele diz aqui que toda vez que nós resolvemos amar, nós teremos uma diminuição das dores que as penas podem nos provocar. É como se fosse um bálsamo. Amar o próximo é um bálsamo para as nossas dores e para as dores do próximo. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevai-vos-ei de tal modo acima da matéria
que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Então, o nosso comportamento calçado no amor ao próximo, amor a Deus, faz com que nós, antes do que a gente imagine, mesmo antes de desencarnar, já nos sintamos como espírito. Como seria? Leves, desapegados da matéria, mais felizes. O quanto é importante nós começarmos a praticar o amor imediatamente. Ele continua ainda tentando fazer um resumo. Crede que essas sábias palavras, amai bastante para seres amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais, sem contestar, uma multidão de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Então, por mais difícil que seja agora, fatalmente nós conseguiremos. É uma questão de exercício, de paciência. E conforme nós vamos descobrindo, percebendo os benefícios, nós vamos ficando mais propensos a praticar mais a lei do amor, a amar mais o próximo, porque nós vamos sentindo os efeitos. Para finalizar, grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima, bem compreendida. Amai bastante, a fim de seres amados. É isso, meus amados irmãos. Certamente, para falar do amor, demandaria aí muito tempo, demandaria investir mais tempo do que nós conseguimos nesses 30 minutos. Mas com essas palavras, com essas poucas palavras, essa modesta interpretação dos ensinamentos dos nossos irmãos, eu quero ter conseguido despertar dentro de cada um, pelo menos o interesse de buscar mais informações sobre a lei do amor. Tentar ter conseguido despertar dentro de cada um uma centelha, estimulada a centelha divina que Deus colocou dentro de cada um de nós. Porque nós só vamos conseguir efetivamente evoluir se nós conseguirmos amar verdadeiramente. Enquanto não conseguirmos isso, nós ainda vamos retardar o processo evolutivo. A natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos, mas ela pode ser bem acelerada se nós aprendermos a amar. Então, meus irmãos, com essas palavras finais, eu gostaria de encerrar esse nosso vídeo, agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer à espiritualidade por ter trabalhado conosco até este momento e que, se Deus quiser, em breve estaremos juntos pessoalmente, compartilhando o nosso calor humano, compartilhando nossos abraços, nosso carinho. Mas que até lá continuemos firmes e fortes na fé de Jesus, continuando os trabalhos dentro do possível, não esquecendo dos mais necessitados, aqueles que conseguirem, que puderem, deem sua parcela de contribuição, não vamos esquecer os nossos irmãos com mais dificuldade. Que Deus nos abençoe a todos e peço neste momento que acompanhem a prece que Jesus nos ensinou e procurem sentir cada palavra dentro de si como uma força que nos impulsiona no caminho da felicidade verdadeira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, porque são muitas, Senhor. Sabemos disso e ainda somos fracos. Mas livrai-nos também de todo o mal, que não seja para o nosso crescimento. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez.